partidos, os candidatos, havia uma certa... Obrigado, Perpétuo, por gravar. A gente tinha esquecido isso. Está precisando gravar mesmo, depois você me mandar para botar na plataforma. Sim, então eu dizia que isso atrapalhava todo mundo, desde juízes até candidatos, né? Em 1997, fizeram essa lei 9.504, que sofreu algumas alterações, poucas, a partir de lá. E logo no artigo 1º, eu estou aqui com a pesca aqui do lado, porque é para a gente não esquecer nenhum artigo. Então, eu estou com a pesca dos artigos aqui do lado, vocês devem estar aí também com a apostila, alguma coisa assim. Logo no artigo 1º, fala da data da eleição, né? Diz que as eleições de presidente e vice-presidente da República, senador, governador, deputado federal, deputado estadual, prefeitos e vereadores acontecem no primeiro domingo de outubro. É importante essa questão do primeiro domingo de outubro, porque antigamente havia uma data fixa, a eleição era no dia 15 de novembro. Já houve outros tempos que a eleição era dia 21 de outubro. Agora não, a data ela é primeiro domingo de outubro. Ora, se é um primeiro domingo de outubro e a semana tem 7 dias, pode ser desde o dia 1º até o dia 7 de outubro, a depender do calendário, tá certo? E diz que essas eleições são simultâneas da seguinte forma: são simultâneas para presidente da República, com vice-presidente, governador e vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual. E são simultâneas para prefeito e vereador. Neste ano de 2020, nós estamos vivenciando um período pré-eleitoral, neste momento, né? Uma eleição de prefeito e vice-prefeito. Então, somente daqui a um ano, nós teremos eleições para presidente da República, vice-presidente da República, daqui a 2 anos, na verdade. Presidente, vice-presidente, governador, vice-governador, senador. No caso, senador só vai ter uma vaga a ser disputada, porque na última eleição disputaram 2 vagas, e deputado federal, deputado estadual. No artigo 2º dessa Lei 9.504, diz que será considerado eleito o candidato que obtiver maioria absoluta dos votos, não computados os votos brancos e os votos nulos. O que isso quer dizer? Votos válidos. Votos válidos é aquele atribuído a um partido ou a um candidato. Voto branco, voto nulo, é uma espécie de voto de protesto. Ele não é contado para nada e nem para ninguém. E aí a gente vê, recebe via Facebook, via WhatsApp e outras mídias sociais, em ano de eleição, vamos votar, todo mundo vão votar nulo, porque se votar nulo, as eleições serão anuladas e será feita nova eleição com outros candidatos, os candidatos que concorreram não podem concorrer. Isso é mentira, isso é fake news. O fato é, se a maioria votar nulo, aquela minoria que votou validamente é que vai prevalecer. De 10 votos, se 9 forem nulo, aquele único voto prevalece. Porque o voto nulo e o voto branco não conta de nada. Para votar nulo é até um pouco trabalhoso, porque a pessoa tem que digitar um número de um partido ou de um candidato inexistente e confirmar. Para votar branco, não, tem uma tecla branco na própria urna eletrônica. Você votando ali, apertando aquela tecla branca, você está dizendo, olha, eu não quero votar em ninguém. Tá certo? Mas se você digita o número do partido ou digita o número do candidato, estes dois, número do partido e número do candidato, são chamados os votos válidos. Ok? São os votos que são... Bom dia, Isa. São os votos que são computados. Unicamente esses são computados. Bom dia, professor. O parágrafo 1º diz que se nenhum dos candidatos obtiver maioria absoluta dos votos nesse primeiro turno, no primeiro domingo de outubro,
far-se-á um segundo turno com os 2 candidatos mais votados. Para presidente, para governador, para prefeito tem uma particularidade. Isso só acontece nas cidades com mais de 200 mil eleitores, não confundir com habitantes. Uma cidade, para ter 200 mil eleitores, ela deve ter mais ou menos 450, 400, 500 mil habitantes. Então, para prefeito e vice-prefeito, só tem segundo turno em cidades com mais de 200 mil eleitores. Aqui na Bahia, apenas 3 cidades têm mais de 200 mil eleitores: Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista, nessa ordem, tá certo? Mas a questão, voltando ao segundo turno de presidente e vice-presidente da República, se nenhum candidato e governador, se nenhum candidato obtiver maioria absoluta dos votos, far-se-á um segundo turno no último domingo de outubro. Outubro é um mês de 31 dias. Portanto, pode ser 31, 30, 29, 28, 27, 26 ou 25 de outubro. Último domingo de outubro, segundo turno. Segundo turno, como eu disse, é entre os 2 candidatos mais votados. Se antes de acontecer o segundo turno, entre o primeiro e o segundo turno, ocorrer desistência de um candidato, um dos 2, o primeiro ou o segundo colocado, desistiu, ou morreu, ou ainda a Justiça Eleitoral declarou inelegível, porque o processo de registro de uma candidatura começa com um pedido de registro, mas aquele pedido de registro, nós veremos logo, logo, aquele pedido de registro ele será analisado pela Justiça Eleitoral e será deferido ou indeferido. Se for indeferido, cai a candidatura. É o que eu estou falando agora. Se entre o primeiro e o segundo turno morrer, desistir ou o registro for negado pela Justiça Eleitoral, qual é a solução? A solução não é o vice. A solução é convoca-se o terceiro colocado. Não importa se foi o primeiro que desistiu, que morreu ou teve o registro indeferido, ou se foi o segundo que teve o registro indeferido. E se forem os 2, convoca-se os outros 2, terceiro e quarto. Essa é a regra, ok? Se houver empate entre 2 ou mais candidatos, imaginemos que o segundo colocado teve a mesma quantidade de votos do terceiro colocado. Como é que se sabe quem é segundo e quem é terceiro? Pela idade. O candidato mais velho, o candidato mais idoso, tem a preferência dada por lei. E como é que se vai aferir a idade? Primeiro, pelo ano. Qual foi o ano que nasceu? Se os 2 nasceram no mesmo ano, vai para o mês. Qual foi o mês que nasceu? Vamos imaginar que os 2 nasceram no mesmo mês. Vai para o dia. E se tiver empate no mesmo dia, vai-se para registro, para certidão de nascimento, para ver a hora que a pessoa nasceu. Hora e minuto. Portanto, é sempre o mais velho quando há empate. Se não houver empate, primeiro e segundo, acabou-se. Mas se houver empate entre segundo e terceiro, critério de idade. A lei considera também eleito o vice-presidente, óbvio, todos nós sabemos, já falei isso em outras aulas, aqui no Brasil, o vice não é votado. O vice, ele recebe a votação do titular, do presidente, ou do governador, ou do prefeito, né? Por isso, inclusive, quando discutiu-se lá atrás sobre o impeachment de Dilma, as pessoas diziam, é golpe, porque o vice-presidente não teve nenhum voto. Isso é ignorância. O vice-presidente não é votado. O vice-presidente compõe uma chapa.
O voto dado para o cabeça de chapa é o mesmo voto dado para o vice. O voto que foi dado para o Bolsonaro é o voto de Mourão. Tá certo? Não há distinção. É a chapa é una. Antigamente, antes de 67, antes do golpe de Estado e da Constituição de 67, lá atrás, a Constituição de 46 previa que se votasse em presidente e no vice, governador e no vice, prefeito e no vice. Mas com o golpe militar, a Constituição de 67 aboliu o voto no vice. Então, vota-se na chapa. Ok? Então, o vice-presidente é um apêndice nessa chapa. Votou no presidente, tá, o vice automaticamente eleito. O artigo 3º fala da eleição de prefeito, que eu já me antecipei. A eleição de prefeito acontece no primeiro domingo de outubro. Será considerado eleito o candidato que obtiver maioria absoluta de votos válidos, não computados, brancos e nulos. Maioria absoluta, gente, é metade mais um do total de votos válidos. Em 100 votos válidos, o que é metade mais um? Metade é 50, metade de 100, mais 51 votos é maioria absoluta, ok? Segundo turno, só acontece nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Todas as capitais têm mais de 200 mil eleitores, então, em todas as capitais, se nenhum candidato obtiver maioria absoluta dos votos válidos no primeiro turno, acontecerá no último domingo de outubro o segundo turno entre os dois candidatos mais votados. E a eleição do prefeito importa na eleição do vice-prefeito. Como eu disse a vocês, aqui na Bahia, apenas Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista. Nós temos outros municípios que têm mais de 200 mil habitantes. Mas não é disto que trata a lei. A lei trata de eleitores. Eleitores, pessoas com título de eleitor válidos, ok? O artigo 4º diz que poderá participar do pleito o partido que até 6 meses antes da eleição tiver registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, o partido que o presidente da República está querendo criar, aí, o Aliança pelo Brasil, etc., que tem como símbolo cartuchos de bala de arma, né? E o número 38, numa alusão clara a uma arma, a um revólver calibre 38, esse partido dele não conseguiu ser registrado. Ele não conseguiu obter os apoiamentos, aquela lista de apoio que eu falei na aula passada, ele não conseguiu os apoiamentos necessários ainda, pelo menos, para registrar o partido. Então, o partido dele não vai concorrer nessa eleição de prefeito. 6 meses antes. Ora, 6 meses antes de 3 de outubro, 3 de setembro, 3 de agosto, 3 de julho, 3 de junho, 3 de maio, 3 de abril. Isso, a eleição esse ano não é 3, não, acho que é 4. Então, seria 4 de abril. 4 de abril já passou, os partidos registrados até 4 de abril poderão lançar candidatos às eleições. O artigo 5º diz também o óbvio, bom dia. No artigo 5º diz o óbvio que nas eleições proporcionais contar-se-ão como válidos os votos atribuídos a candidatos regularmente inscritos e as legendas partidárias. O governador, o candidato a governador, o candidato a presidente, o candidato a prefeito, os cargos majoritários, o número da sua candidatura é o número do partido. Por exemplo, o PT é 13, o PMDB é 15, o PSDB é 45, o PSB é 40. Então, você votando no número, você está votando no presidente, está votando no governador, votando no deputado, no
no prefeito. Para deputado federal, para deputado estadual, são os 2 primeiros números do partido e mais, para federal, mais 2 números, para estadual, mais 3 números, mas sempre começando com os números do partido. Então, por exemplo, se alguém vai ser candidato a deputado federal, ou a vereador, ou a estadual, pelo PSB, é 40 alguma coisa, 40123, 40549, 40236, tem que começar com o 40. Então, o eleitor, ele pode votar no número do candidato, lembrando que urna eletrônica só tem número. O teclado de uma urna eletrônica é como o teclado de um telefone. Você digita número, você não digita nome, não é teclado de notebook ou de computador com letras, é só número. Então, você vai digitar o número do seu candidato. Bom, eu não sei o número do meu candidato. Ou eu gosto de um partido, mas não tenho preferência por nenhum candidato do partido. Eu gosto do partido. Você digita o número do partido. E esse voto é computado para o partido, para a legenda partidária, e entrará naquela soma de todos os votos para ajudar a eleger 1, 2, 3, 4, 5 deputados, ok? O artigo 6º dessa Lei 9.504 trata das coligações. Eu acho que a apostila de vocês ainda não foi corrigida, não foi consertada, e aí eu peço a atenção de vocês, quem tiver com lápis, caneta na mão. A coligação é um namoro, é um ficar. É a junção de 2 ou mais partidos para disputar a eleição. Não é um namoro assim, com vontade de casar, não é um noivado, não é um casamento. Por quê? Porque só é válido para a eleição. Terminou a eleição, terminou a coligação. Então eu digo que é um ficar, é um namorico. E antes a lei determinava que a coligação poderia ser para as eleições majoritárias, portanto, a eleição de presidente, vice-presidente, governador, vice-governador e prefeito e vice-prefeito, para eleições proporcionais, deputado federal, deputado estadual, vereador, ou para ambas. Agora não é mais assim. Então, risquem aí na apostila de vocês, onde tiver proporcional ou ambas. Isso acabou a partir desta eleição agora de 2020. Só existe coligação para a eleição majoritária, ou seja, neste caso de 2020, para a eleição de prefeitos. Em 2022, a coligação só vai existir para a eleição de presidente da República e de governador de estado. Acabou a coligação proporcional. E por que acabou? Qual foi a intenção do legislador em acabar com a eleição proporcional? A intenção foi fazer com que caia o número de partidos. Nós vimos na aula passada 35 partidos já constituídos, 37 com pedido de registro tramitando no Tribunal Superior Eleitoral. É uma vergonha, é um absurdo. E tudo isso por conta do fundo eleitoral. Todo mundo quer ter um partido para botar a mão no nosso dinheiro, no dinheiro do fundo eleitoral. Muito bem. Onde é que a coligação entra nisso? Em tempos normais, os partidos buscavam as coligações para aumentar tempo de televisão. E os pequenos partidos, com pouca chance de eleger alguém, ou sem chance nenhuma, aproveitavam as eleições para ganhar dinheiro. Chegava para um partido mais forte, como o PT, o Demo, o PSDB, o PSL, o PSB, o PDT, olha, eu coligo com você, mas eu estou precisando aí de um dinheiro que é para ajudar as candidaturas. Mentira, dinheiro é para o dono do partido. Não é para ajudar aqui as candidaturas e tal. Malandragem pura. Malandragem pura. Bom dia, Júlia. Pura malandragem.